Esse ano o Goiás começa a cair muito de rendimento a partir do mês de setembro, outubro, mas o Goiás nunca engatou uma sequência de derrotas, né? No ano passado, não. A partir do final do mês de junho, já era um Goiás capenga na Série B. O Andrino ele respondeu da seguinte forma: quando ele foi contratado, o Goiás, fazendo uma comparação na época com o Vila Nova, se o Andrino trouxesse alguns jogadores mais com essa característica operária para a Série B, ele seria massacrado pela diretoria, pelo torcedor, uma desconfiança chegaria junto ao seu nome. Por isso o Goiás optou naquele momento por muitos jogadores, muito mais pela mídia do que propriamente pelo futebol. Analisando 2024, o Goiás trouxe Regis, que já não funcionava há muito tempo, trouxe outros nomes também já no transcorrer da Série B, né? Como, por exemplo, o John Vasquez, colombiano, contratar gringo apenas por ser gringo não dá certo, o próprio Thiago Galhardo sendo aí a referência disso. E nesse ano dá para dizer que o Goiás errou um pouco nisso também. Trouxe alguns jogadores muito mais pelo nome do que propriamente porque vinha jogando. Acho que o clássico cenário disso é o Benítez. E aí eu coloco um pouco da culpa minha, a culpa de nós torcedores também, porque é o seguinte: se o Goiás, ao invés de um Benítez da vida, trouxesse o Brian, o torcedor reclamaria. Não o Brian exatamente agora, mas um jogador, você entendeu, né? Um jogador ali como um aposta, um atleta que não está consolidado na Série B. E a Série B ela é um campeonato traiçoeiro demais, onde jogadores desconhecidos, igual, por exemplo, um Brian da vida, quem mais que vem jogando bola pelo Goiás nessa Série B, não tem, assim, um currículo absurdo. O Juninho, por exemplo. O Juninho não é um atleta famoso em todo o Brasil, não é isso. É um cara para quem mais é viciado mesmo no futebol para conhecer o Juninho, né? Do América Mineiro. Esse é o tipo de jogador que funciona na Série B. E não um medalhão, por exemplo, igual o Wellington Rato, já com a barriga cheia. Agora vai explicar isso para nós, torcedores, no começo da Série B. Entende? Então eu penso que há alguns jogadores que o Goiás precisa pensar em um limpa. E isso deve acontecer antes mesmo do final da Série B. Se o Goiás subir, é claro, né? Isso deve demorar mais um pouquinho. Mas se engatar essa sequência, empacar ali no meio de tabela, acredito que já no final desse mês temos aí alguns jogadores saindo. Como, por exemplo, o Benítez, teve novamente uma lesão. Pelo Goiás jogou apenas 9 vezes, nenhuma vez como titular. O jogo que ele mais atuou, né, pelo Goiás já vai completar um turno, que foi contra o Atlético na Serrinha, onde ele, aliás, ele começou como titular naquele jogo, né, perdão. Começou e foi substituído no intervalo. Foi a única partida que ele conseguiu jogar mais do que 46 minutos, né? Contra o CRB e o Atlético. Depois disso, o jogo que ele jogou mais foi contra o Vila Nova também, que ele participa do segundo tempo. É um jogador que não deu certo. Eu não julgo tanto o Goiás porque foi um contrato pelo menos por produtividade, menos mal. Mas não agrega nada. O próprio Wellington Rato, para mim, depois que ele chega no Goiás, tem uma queda muito grande. Não acho que é o único culpado, nada disso. 15 jogos, 1 gol apenas e 2 assistências. Acho que até fez bons jogos, o Avaí lá na ressacada, contra o Botafogo de Ribeirão Preto aqui também. Só que é aquele jogador que se esconde, né? O jogo, por exemplo, no de ontem, contra o CRB, era para o cara chamar a responsabilidade, pedir uma bola no pé, tentar um chute de fora, um drible aqui, distribuir o jogo e nada. O Wellington Rato acanhado, né, dentro de campo. Então, para mim, o Goiás ele precisa pensar em algumas mudanças. O Messias também na defesa, um zagueiro que não tem essa característica de um xerifão, se esconde também nos momentos difíceis. Eu acho que, tecnicamente falando, para uma Série B não é um zagueiro ruim, mas já deu. Né? Eu vejo que também já está um pouco queimado com a torcida. E o Tite também na questão defensiva, mais uma daquela coisa. Um contrato por currículo, né? E não propriamente pelo que vinha jogando, já que a própria queixa do torcedor do Fortaleza era exatamente essa. O torcedor do Goiás tem agora baixo ritmo, talento, não está jogando bem, parece um pouco desmotivado, e os dois têm contrato para o ano que vem, tá? Tanto o Messias como também o Tite. Mais um também que eu não permaneceria para o ano que vem, o lateral direito Fábio, né? Chegou aí para suprir o William Lepp, que pelo menos não precisou passar por cirurgia, mas não vem convencendo também não. Tanto é que até agora ele já ficou no banco de reservas 5 vezes, o Mancini inverteu o Diego Caetano, traz o Lepp para a esquerda, volta para a direita e não colocou o Fábio. Acho que isso explica também, né, a baixa produtividade nos treinamentos, algo semelhante ao que aconteceu no ano passado no Vila Nova. Lucas Lovati também tem contrato só até o final desse ano, ele ainda pertence ao Grozny, lá da Rússia. Acho que até nos jogos recentes não jogou tão mal, não. Ferroviária lá, contra o Coritiba também quebrou o galho, mas é
um lateral que tem uma dificuldade defensiva muito grande, ficou afastado quase um turno inteiro, né? Não deve ficar. Luiz Felipe também, para mim, deixa um pouco a desejar. Para ser um zagueiro reserva na Série B até funciona, mas para a Série A acho que já deu. O Marcão também, o próprio Gonzalo. O Goiás precisa de pensar em uma renovação também nesse meio de campo para a próxima temporada, independente de acesso ou não, eu não continuaria com nenhum, tá? O Gonzalo, o Marcão e também o Rafael Gava. Acho que é outro nome também que já se queimou um pouco com o torcedor, também não assume a responsabilidade, aquele jogador que fica escondido dentro de campo, falta só colocar uma capa ali e ficar invisível. E o Wellington Matheus, eu acho que não tem esse problema do Rafael Gava, por exemplo, que é ser um jogador tímido. Não, o Wellington Matheus, ele prefere ser criticado por errar do que se esconder. Mas tecnicamente falando, deixa muito a desejar, o torcedor também já começa a pegar no pé, é melhor buscar outros rumos para o ano que vem. De fato, para continuar, se fosse para definir aqui hoje, acabou a temporada, acho que os únicos jogadores que eu pensaria em permanência seria o Tadeu, o Diego Caetano por ser jovem, o Lucas Ribeiro, apesar das críticas, eu gosto. Continuaria também com o Moraes e com o William Lepo na defesa. No meio de campo, talvez o Rodrigo Andrade. O Brian também acho um jogador que pode crescer ainda. O Juninho, não tem nem o que falar dele. E o Jean Carlos. O Lucas Rodrigues também, garoto da base, tem contrato, né? E no ataque eu continuaria, talvez com o Jajá, é aquele jogador que pelo menos tenta, tem um pouco de vergonha na cara, né? O que está faltando no futebol de hoje. O Pedrinho, garoto da base, o Anselmo Ramon também, mas precisa de um puxão de orelha. Talvez o Wellington Rato, mas precisa jogar mais bola. E o Wesley Garcia precisa querer jogar também. No restante eu não pensaria em continuidade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Confira o link da Zapay para você baixar o aplicativo 100% gratuito na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera! Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o técnico Hélio dos Anjos, que esteve por último no Goiás justamente em uma Série B, lá em 2018. Começa aquela temporada com o Goiás, acabou sendo demitido num começo ruim, né, de Série B. Atualmente ele está na Série C com o Náutico, vai para a última rodada decisiva com chances de acesso. Se ganhar uma pequena combinação de resultados também na última rodada, conseguirá o acesso com o Timbu. O que tem a ver, né, o Hélio dos Anjos e o Goiás. Em entrevista recente, peguei aqui essa arte, né, do portal NE45, ele afirmou o seguinte, abre aspas, eu recebi um telefonema da Série B hoje, não vou discutir porque eu não vou largar o Náutico, fecha aspas, foi o que disse o Hélio, né, ainda mais agora que resta apenas um jogo, pode ser que, vou até analisar aqui a tabela da Série B, eu acho que o Náutico não tem chance de classificar para a final, deixa eu verificar isso pra gente aqui agora. Está no grupo C, né? Está em quarto lugar, mas se vence o Brusque na última rodada e o Guarani não vence a Ponte Preta, né? O Náutico sobe para a primeira divisão. Não tem chance de ir para a final, né? A Ponte Preta já está classificada, o Náutico não superaria 10 pontos. Então, a última partida dele vai acontecer justamente nesse dia 11, no sábado. Em relação ao Goiás, não houve um contato oficial da diretoria esmeraldina, aquele núcleo duro ali do Goiás, tá? Paulo Rogério ou Lucas Andrino não houve. Mas o que pode acontecer? O Goiás ele tem muitos conselheiros, então às vezes um conselheiro liga, entende, algum conselheiro tem um carinho com algum treinador, algum dirigente, algum jogador e pode fazer esse tipo de ligação, esse tipo de contato, entre aspas, em nome do Goiás. Isso já aconteceu inclusive com o próprio Hélio dos Anjos, eu acho que foi lá em 2022, 23, na Série A do Brasileirão. Então, assim, não é uma consulta oficial. Dessa do Hélio dos Anjos, pelo que eu apurei, não foi o Goiás, tá? Não foi alguém oficial do Goiás. Mas pode ser um conselheiro, aquela coisa, a gente sabe como funciona uma associação. Não vou mentir para vocês. Caso o Goiás opte, né, por uma demissão do Mancini, eu acho que esse perfil do Hélio dos Anjos seria o ideal para a reta final da Série B. Por quê? Não adianta você trazer um técnico com um estilo de jogo muito bonito, com uma característica diferente, às vezes uma aposta, um técnico que nunca treinou, por exemplo, uma Série B, né, do Campeonato Brasileiro, restando 6, 7 jogos. Não faz muito sentido. Tá? O Hélio dos Anjos, para mim, seria um perfil que eu gostaria. Se fosse para o Goiás precisando aí de 6, 7 jogos com vitória na reta final da Série B, eu não vou mentir para vocês não.